A graça e a paz do nosso Deus seja com a igreja em cada um dos lares. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos expor o Salmo de número 13. Livro dos Salmos, Salmo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu adversário, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração seja agradável a ti, Senhor, nosso Deus, refúgio nosso e rocha nossa. Amém. O reformador Martinho Lutero, no século XVI, ele foi um homem de bastante fé e coragem, mas é conhecido na história que ele passou por vários momentos de angústia, de ansiedade, de desconforto e depressão. E num desses momentos, já alguns dias trancados no seu quarto, ele então, algumas semanas na verdade, ele quando sai, encontra na sala sua esposa e seus filhos sentados no sofá, todos vestidos de preto, com caras de tristeza e de morbidez. E ele então pergunta: o que é isso? Para onde vocês estão indo? Vocês irão a um funeral? Quem morreu? E Catarina de Vambora, sua esposa, então olha para ele e diz: Deus morreu. E ele, chocado então com essa resposta, diz: jamais nem sequer pense algo dessa forma. E ela diz: no entanto, você está vivendo como se ele tivesse morrido. E aí então Lutero entendeu que parecia que ele tinha abandonado, esquecido de que Deus era um Deus poderoso, um Deus presente. E que essa aparente ausência de Deus não quer dizer que ele não estivesse vivo. É bem verdade que a alma humana passa de uma sensação para outra muito rápido. Facilmente nós vamos da melancolia, do desânimo para o brilho da paz. Facilmente a gente sai do desespero para a certeza ou vice-versa, do medo para a esperança. E a situação que nós estamos vivendo parece então colocar isso para nós. Há pouco tempo estávamos vivendo nossa vida planejando algumas coisas para o futuro, alguns trabalhos, e de repente agora nós somos tomados por uma insegurança. A sensação de certeza que tínhamos transformada por uma sensação de incerteza. A paciência que nós tínhamos com algumas situações torna-se impaciente. E então somos tirados dessa situação de paz. Mas este salmo nos ensina algo muito importante. Ele vai das profundezas do abismo até o cume do monte, trilhando um caminho de oração e de confiança. Ora, os povos do Oriente Médio, eles tinham esse hábito de registrar de maneira escrita e musical os seus sentimentos mais sinceros e profundos em relação às situações que lhe
rodeavam, e até mesmo acerca das expectativas que eles tinham para o futuro. Vale mencionar que, por se tratar de uma poesia oriental, esses sentimentos não ficam apenas no campo das emoções, mas eles expressam todo o ser do seu autor, seu intelecto, a forma como ele entende aquela situação que ele está vivendo, a forma como ele deseja agir em relação àquilo que ele está vivendo e a forma como ele sente a respeito daquilo que ele está vivendo. Os salmos são essas poesias e cânticos escritos por sábios, reis, profetas do povo de Israel e que foram registrados ao longo de toda a história para então serem cantados no templo, nas sinagogas e até mesmo em casa. Alguns desses poemas foram então compilados em um só livro, o Saltério, que nós estamos lendo, de uma forma tão harmoniosa durante o período do exílio babilônico, para que ao cantarem aquelas canções, ao lerem aquelas poesias, o povo pudesse então ser levado, mesmo que virtualmente, de volta ao templo que fora destruído. E então assim serem ensinados e lembrados de que, apesar da situação que eles estavam vivendo, apesar das tribulações, o Senhor os traria de volta ao templo, à congregação, a juntos estarem de novo à terra prometida. Ele estabeleceria o seu reinado messiânico por meio do seu ungido. E por causa disso, então, o povo é encorajado a adorar o Senhor, mesmo exilado, confiando sempre nas suas promessas. Davi, então, passa por uma adversidade. Aqui nós não sabemos se essa adversidade é uma perseguição, se é uma doença, mas a verdade é que a iminente morte rodeia a vida de Davi, e que isso pode pôr um fim à sua vida e, portanto, às promessas de Deus que estavam ligadas a ele. E, além do mais, havia aqueles que queriam desacreditar Davi como um rei escolhido, aquele sobre quem o Espírito de Deus estava, e queriam, então, o fim da casa de Davi, e aproveitavam-se desse momento e da humilhação do rei para regozijar na sua iminente morte. Sejam aqueles que estavam dentro da casa de Saul, dentro do estado monárquico, aqueles que eram da casa de Saul, que queriam o fim do reinado de Davi, ou até mesmo os povos ao redor, filisteus, os amonitas, edomitas, arameus. E então, nesse contexto, o rei compõe o Salmo 13, olhando para a fidelidade do Senhor, olhando para a sua aliança firmada com o seu povo desde a criação. E não apenas isso, mas ele olha para o futuro, confiando que o Senhor levaria a cabo aquilo que prometera. E ele então profetiza um correto sentimento e atitude para tantos quantos ainda cantarem esta canção no futuro. E cá estamos nós, meus irmãos, nessa manhã, mais uma vez, lendo esse salmo, cantando este salmo. Portanto, este salmo nos quer dizer esta manhã que nas adversidades o crente espera confiante na fidelidade de Yahvé. Nas adversidades, o crente espera confiante na fidelidade de Yahvé. E de que modo o crente pode e deve esperar confiante na fidelidade de Yahvé? Bom, primeiramente, o Salmo nos diz do verso 1 a 2 que o crente espera confiante na fidelidade de Deus, expressando a sua condição para o Senhor. Veja o verso de número 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes Davi clama ao Senhor, até quando aquela angústia perdurará? E aquilo expressa a sincera angústia que Davi estava sentindo diante de Deus. Ele expressa essa angústia ao Senhor passando por 3 dimensões. Primeiro, ele expressa para Deus a angústia que ele está sentindo referente a Deus. Depois, referente a si e referente à circunstância que o rodeia. No verso 1, quando ele clama, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Davi refere-se a Deus como Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que havia feito promessas àquele povo, o Deus que havia recuperado, tirado o povo do Egito com forte mão, sustentado aquele povo no deserto, havia livrado o povo das perseguições dos povos ao redor, dado vitória nas batalhas, ajudado eles a entrar na terra, tinha constituído agora um reino monárquico, eles estavam prosperando na terra, mas o rei parecia então estar angustiado, porque a morte lhe cercava. E ele pergunta: será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor virou as costas para mim? Será que a situação que o meu povo e eu estamos vivendo quer dizer que Deus retirou a sua misericórdia pactual de nós? Davi expressa uma sincera angústia, uma sensação de abandono total, uma alma contrita e desnudada diante da situação para Deus. Ele sente como se o Senhor tivesse distante e como se a indiferença de Deus fosse algo palpável. Ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto? A expressão ocultarás de mim o rosto parece então que Deus estava num desagrado paternal com Davi. Parece que ele sente-se então disciplinado, ou como se aquilo fosse resposta de um abandono de Deus. E além do abandono divinal, Davi volta-se agora para si, para dentro de si, e diz no verso 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? A tristeza de Davi não assola só suas emoções, não assola só a sua vontade, os seus sentimentos também são abalados, todo o seu ser. Quando ele fala com tristeza no coração, o coração representa todo o ser do salmista. E aquela angústia toma todo o seu ser, de modo que ele não consegue esconder de Deus as suas petições, não consegue esconder de Deus a sua angústia e desconforto. A tristeza que ele sentia contrastava com um alívio que ele poderia sentir e expressar diante de Deus. Mas Davi o faz porque sabe a quem está reportando a sua situação. Ele pode desnudar e declarar estas coisas porque ele está falando com Deus. Como Paulo, na carta aos Filipenses, diz que nós deveremos fazer conhecidas de Deus todas as nossas petições, em ações de graças, súplicas, em oração, porque a paz de Deus guardará nossa mente e coração em Cristo Jesus. É por isso, então, que Davi pode sinceramente rasgar-se diante de Deus. Ele pode olhar para a situação ao seu redor que ele está vivendo e confessá-la diante de Deus, confessar os sentimentos que ele tem a respeito dela. Na parte B do verso 2 ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele não só reporta-se a Deus, reporta-se a si mesmo, mas ele também olha para as circunstâncias ao seu redor. E ele vê que o inimigo está prevalecendo. A iminência da morte que lhe rodeia parece que dará a última palavra. E então a iminência da morte é contrastada com esse aparente abandono de Deus, essa aparente distância de Deus. Deus parece ter removido a sua misericórdia pactual de Davi. Ele se sente abandonado e sofrer sozinho agrava mais ainda a sua angústia. E essa angústia se torna como que um martelar maçante que assola a sua alma. Davi está perturbado no mais profundo do seu interior por essa angústia do aparente abandono de Deus, dos sentimentos, do vazio de sentimentos que ele sente dentro de si.
e dos adversários, ou do adversário, que parece então prevalecer contra ele. Vale ressaltar, meus irmãos, que Davi não faz essa queixa sobre Deus apenas, mas ele faz essa queixa sobre Deus para Deus. Ele não fica remoendo a situação, reclamando, maldizendo, mas ele remete-se a Deus. E ainda que ele diga coisas como o Senhor me abandonou, ele o faz para Deus. Isso não incorre em pecado, mas numa sincera angústia derramada diante daquele para quem nós devemos sempre colocar as nossas petições. Davi não se queixa de sua situação à revelia do senhorio de Yahvé, mas ele corretamente remete a sua situação a ele. E no lugar então de um ressentimento amargo, há uma queixa sincera diante de Deus. Ao invés de uma murmuração, há uma expressão de confissão e de confiança a Deus. Nós podemos lembrar do nosso Senhor Jesus, que na cruz do Calvário expressou o desespero e a agonia que lhe tomava naquele momento, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É bem verdade que ele está citando o Salmo 22, e o contexto inteiro do Salmo 22, ele termina com o triunfo e a glória do salmista, apontando para a pessoa de Jesus. A ressurreição culmina então nessa glória, mas nós não podemos tirar de Cristo a agonia verdadeira que ele estava sentindo naquele momento, do real desamparo de Deus, do real abandono que ele sofreu por mim e por você. Meus irmãos, Deus permite crises para que eu e você percebamos a necessidade que nós temos dele. Para que nós percebamos que nós não somos independentes. Olha a situação que nós estamos vivendo. Qual poder eu e você temos contra um vírus que tem assolado uma parte da população? Qual o poder que eu e você temos para mover a economia e voltar as coisas a prosperarem? Nós somos totalmente dependentes daquele que governa e sustenta todas as coisas. Somos dependentes dele, precisamos dele, mas também precisamos da sua justiça. Nenhum ato nosso pode trazer salvação. É bem verdade que nós esperamos em Deus e certamente acontecerá que teremos uma saída para a situação desta doença, a situação econômica que vivemos e viveremos. Porém, em última instância, todas as coisas só serão resolvidas, o mal será extirpado, seja de projetos humanos errôneos, seja de uma doença, quando a verdadeira justiça de Deus realizar e consumar todas as coisas. Portanto, não há por que fingirmos nossas aflições diante de Deus. Antes nós devemos nos desnudar e fazer conhecidas diante dele o que está no nosso coração. Deus escuta o clamor de um coração abatido. O salmista no Salmo 51, verso 17 diz: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Portanto, nós podemos esperar confiantes na fidelidade de Yahvé, expressando a real situação que estamos vivendo. E sabendo disso, então, Davi agora, no verso 3 e 4, faz uma petição por sua condição. Verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Se num primeiro momento Davi se queixa de Deus ocultar-lhe o rosto, agora ele pede que Deus atente para ele, para a sua condição. E ele faz nas mesmas três dimensões. Ele reporta-se a Deus, a si mesmo e à circunstância que ele está vivendo. O verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ele pede que o Senhor considere a sua situação. O olhar de Deus traria
vida para Davi, que estava numa iminente morte. O olhar de Deus seria como que uma resposta, uma evidência de que Deus não o abandonara, mas que estava respondendo em favor ao que ele estava vivendo. E então, aquilo seria a certeza de que Deus traria libertação daquela angústia de alma que a situação que Davi vivia estava trazendo a ele. Ele pede agora que Deus não permaneça com os olhos e o seu rosto ocultado, como se estivesse num desagrado paternal, mas ele clama ao Senhor na sua primeira petição: atenta para a minha situação, Senhor. Atenta para o que estou vivendo e responde-me, Senhor, Deus meu. Mais uma vez ele remete-se a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que havia feito promessas e que levaria a cabo todas elas. E então agora ele olha para dentro de si e diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Parece que essa luta mental e espiritual está tendo efeitos no próprio corpo de Davi. E não são poucos os casos em que o estresse tem causado doença nas pessoas. Há alguns estudos que falam até mesmo que alguns cânceres são resultado de um estresse, da vida estressante que nós temos. E então Davi está vivendo esses efeitos somáticos da situação dele no seu corpo. E ele pede que Deus não permita jamais que a luz seja tirada de seus olhos, ou seja, que a vida lhe seja ceifada. Ele pede que Deus traga a sua luz, a luz do seu Espírito sobre ele, para que ele não morra, para que ele não durma o sono da morte. E agora ele olha também para a circunstância ao seu redor e diz, no verso 4, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi pede que Deus não deixe que a impiedade daquele momento reine sobre a justiça. Pede que o ímpio não triunfe sobre as promessas que Deus havia colocado. E ele clama, pedindo que aqueles que estavam tramando contra ele, ou a iminente morte que lhe rodeava, lhe derrubasse e lhe fizesse ser desacreditado como um rei, como aquele sobre quem o Espírito de Deus estava. Alguns poderiam dizer que Deus não era mais com Davi, que ele não era mais rei, não era mais capaz de dar segurança, e que por isso, então, eles deveriam buscar uma outra saída. Nós podemos pensar, diante de situações de angústia e desespero, que Deus não está mais ali, que Deus morreu, que Deus, na verdade, está lá no alto, mas que Ele não se importa com o que está acontecendo aqui, que Ele não tem nada a ver com a situação que nós estamos vivendo. E então buscam saídas em outras oportunidades. Mas isto não é verdade. E é por esse motivo que Davi não só expressa a situação diante de Deus, mas ele faz conhecida diante de Deus as suas angústias e pede que Deus não permita que aquela impiedade sobressaia sobre a justiça. Mas a pergunta que nos fica é: por que nós devemos pedir a Deus por nossa situação, se então parece que Deus está distante? Por que o salmista faz uma petição por sua condição ao Senhor, se ele expressou esse aparente abandono de Deus? Davi faz isso porque ele sabia a quem ele estava se reportando. E ele estava se reportando a Yahvé, o Deus da aliança. Deus ouve a oração mais sincera, meus irmãos. A oração mais simples e verdadeira, e pode nos libertar. O poder da oração é capaz de transformar situações, mudar cenários. E esse poder não repousa naquele que ora ou na própria oração em si. Não há um poder místico aí. Mas o poder
que a oração é capaz de efetuar, de transformar um cenário, repousa naquele a quem nós reportamos as nossas orações. A Jesus. Porque Ele está vivo, porque Ele está sentado no seu trono. O profeta Abacuque, diante da situação de falência da nação, do iminente juízo de Deus, onde não há mais ali esperança para aquele povo, ele diz: ainda sim, eu me alegrarei no Senhor. E ele diz: o Senhor está sentado no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu trono e governa todas as situações e circunstâncias. E é por isso que nós podemos expressar nossa angústia. Não é errado que nos angustiemos, mas devemos expressar nossas angústias ao Senhor e fazer petições a Ele. E por isso, então, Davi toma uma resolução, apesar da condição adversa. Portanto, nós vimos que o crente espera confiante na fidelidade de Deus, expressando a sua condição diante dele, fazendo petições por sua condição a Ele, mas também tomando uma resolução, apesar de sua condição, para Deus. Verso 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Confio e cantarei. Essa é a resolução que o salmista toma. Algumas traduções trazem esse verso 5, mas quanto a mim, confio na tua graça. E essa conjunção adversativa, que mostra justamente duas situações adversas, é chamada então por alguns estudiosos de a conjunção da graça. Porque é quando diante de uma adversidade, nós colocamos os nossos olhos no foco correto, que é o Senhor, aquele que concede a adversidade, mas está conosco por meio dela e no meio dela. E então Davi confia na misericórdia e no amor pactual de Deus. O que Davi está querendo dizer aqui é que ele olha para trás, olha para tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu povo e na sua própria vida. E ele confia na graça de Deus. A palavra graça aqui pode ser traduzida também como o amor pactual de Deus com o seu povo. E ele então diz, dá uma ordem à sua alma: regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi segura-se nas promessas da aliança para que Deus haveria de preservar e levará a cabo todas elas. A misericórdia de Deus, ou seja, esse livre ato de amor baseado na fidelidade que ele tem à sua aliança, é o motivo pelo qual Davi não é submergido por sua depressão angustiante. Por isso, ao dar essa ordem que ele deve regozijar-se na salvação, Davi então está fazendo esse paralelo de que se antes ele temia que os seus inimigos se gloriassem diante dele, ele agora gloria-se no Senhor, porque Deus tem cuidado de todo o seu bem-estar, o bem-estar integral dele e de todos os seus filhos, do seu povo. Davi tinha necessidade da certeza de que Deus se importava, da certeza da cura de seus pensamentos de angústia, de ansiedade, depressão, autopiedade. Ele precisava da certeza da vitória sobre seus inimigos e das circunstâncias que lhe rodeavam. E Deus cuidou integralmente de seu ser, como um pai cuida de um filho. E num livre ato de amor, ele revela isso, baseado na aliança e nas promessas que ele havia feito ao seu povo. E ele diz, no verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
Cantarei, porque me tem feito muito bem. Toda essa experiência do salmista o leva, então, a ver o favor de Deus. Toda essa experiência que ele viveu com essa depressão angustiante, essa ansiedade, esse desespero, que a situação ao seu redor, a iminente morte lhe rodeava, a incerteza diante do que viria, levou Davi a uma fé madura. Levou Davi a dizer: cantarei ao Senhor. É importante notarmos que o foco do texto não é a fé de Davi, mas o objeto dessa fé. Como Benjamin Warfield, pastor presbiteriano e professor do seminário de Princeton, colocou certa vez, que a fé por si só não salva, mas a fé em Jesus. E ele vai ainda mais a fundo. Não é nem a fé em Jesus que salva, mas o próprio Cristo é que salva o crente por meio da fé. Por maior que seja a pressão que nós estejamos vivendo, por maior que seja a depressão e angústia desesperadora que vivamos, a ação, meus irmãos, sempre é de Deus. O controle da situação é de Deus. Davi sabia disso e, portanto, não era a espera de Davi, mas a fidelidade de Deus que lhe traria segurança. O Salmo 73, no verso 26, diz: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso, o crente pode esperar confiante na fidelidade de Yahvé. Em conclusão, meus irmãos, era isto que encorajava o povo de Deus a adorar o Senhor, mesmo exilados lá na Babilônia. Era olhar para trás e esperar, confiantes na fidelidade de Yahvé. Mas o que é que esse texto nos ensina para nós no dia de hoje, nos dias de hoje? Bom, eu queria dar 3 aplicações. A primeira é que as suas aflições e angústias jamais podem prejudicar a sua oração a Deus. Antes, elas devem ser motivo de incessante clamor diante de Deus. A consciência religiosa que Davi tinha nos ensina justamente isso. Nos ensina que a aflição deve gerar um imediato desejo de oração e clamor, confiando que Deus nos dará a libertação, almejando sempre a adoração de Deus. Segundo, você deve confiar no zelo gracioso de Deus e louvá-lo por isso. Momentos de necessidade são também momentos propícios para a misericórdia de Deus. Esse momento que estamos vivendo é um momento propício, não só para a revelação da justiça de Deus para com os ímpios, mas também da misericórdia de Deus para com o seu povo, por meio de uma disciplina. Nós estamos sendo privados de muitas coisas, uma delas do ajuntamento, como o povo de Israel foi privado porque não tinha mais o templo naquele tempo. Mas esses momentos são momentos propícios para a misericórdia de Deus se revelarem a nós. Para que nós possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Dias de tribulação devem ser dias de oração. Angústia, aflição, tristeza, dor, luta, depressão jamais deveriam soterrar o nosso clamor, meus irmãos. Antes, eles devem fazer brotar de nós súplicas e orações ao Pai, na certeza que o fruto do quadro que estamos vivendo serão ações de graças ao nosso Deus. Não pelo que Ele pode fazer com esta situação que estamos vivendo, mas pelo que Ele fez e pelo que Ele prometeu que fará nos últimos dias. Fidelidade e confiança no Senhor em tais momentos adornam o testemunho do crente. Você já pensou que a maneira como você está vivendo esse momento é um testemunho para os ímpios? Como o modo que você se expressa a sua angústia, é um testemunho para aqueles que estão sem esperança? Em terceiro e último lugar,
Não dê graças pela aflição, pela situação que nós estamos vivendo, mas nela e durante ela, na aflição e apesar dela, dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. A maior segurança que se pode ter na vida e na morte, meus irmãos, é Cristo. É por isso que nós não damos graças por tudo que acontece conosco, mas em tudo que acontece conosco, damos graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Ele veio para nos salvar, para nos aliviar, para nos libertar, para nos dar conforto, e Ele virá nos buscar. Se essa situação quer dizer o prefácio dessa vinda, glória a Deus por isso, Maranata. Mas ainda que demore, nós confiaremos no nosso Senhor. E até lá, uma atitude só nos cabe quando nós passarmos pelas agruras da vida. É esperarmos confiantes na fidelidade de Yahvé, o nosso Senhor. Lutero entendeu a mensagem de sua esposa. Ele entendeu que ele estava vivendo como se o Deus Todo-Poderoso não estivesse vivo. Mas, com aquela situação, eles deram risadas. E ele diz à sua esposa que não mais buscarem em Deus, não mais fazer aquilo. E os seus alunos registraram, numa das falas de Lutero, quando ele estava meditando sobre a oração. E ele disse: a esperança se desespera, mas ainda assim o desespero não perde a esperança. E a nossa esperança é Cristo. Ele está vivo, reina e governa todas as coisas. Podemos esperar confiantes nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, agradecendo a Deus por este privilégio de ouvirmos a sua palavra, de cantarmos louvores a Ele, clamando mais uma vez pela sua misericórdia, pela sua graça. Oremos. Senhor, nós te damos graças por esses momentos que pudemos passar, ó Deus, aqui, ouvindo a tua palavra, a exposição da tua santa e justa lei, dessa palavra, Deus, que é luz, que é lâmpada, que é direção segura, ó Pai. Ó Deus, obrigado por este salmo que nos mostrou que mesmo, Senhor, diante destas agruras e vicissitudes da vida, mesmo, ó Deus, a angústia batendo, ó Deus, a nossa porta, e mesmo, ó Deus, permeando a nossa carne, nós podemos elevar a Ti as nossas orações em confiança e fé. Obrigado porque temos a Ti, ó Deus, que estás assentado no alto e sublime trono, mas também, ó Deus, está perto de todo aquele que tem o coração quebrantado e a Ti, ó Deus, invoca em espírito e em verdade. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa-nos, Deus, e seremos abençoados. Agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.